Permaneça um pouquinho de pé, distante. Vamos abrir a palavra de Deus hoje em Apocalipse, capítulo 3, no verso 20. Enquanto os irmãos procuram, Miguel irá projetar na tela. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Fala conosco, ó Deus. Obrigado por nos trazer aqui esta noite. É a nossa oração em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar com os irmãos aqui nesta noite, poder louvar com cada um, ouvir e aprender um pouco mais sobre o Senhor. Nós cantamos, nos divertimos, muito bom. E Apocalipse 3:20 nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Daí os irmãos podem sentar. Um versículo bem conhecido. Eis que estou à porta e bato. Várias vezes já ouvimos nas casas, com os familiares, alguns daqueles folhetinhos que na casa da vovó da gente, fica penduradinho assim, bonitinho, eis que estou à porta e bato, Salmo 91, Salmo 23, E hoje nós vamos abordar algumas casas, as casas que Jesus visitou. Jesus, o tempo que ele teve o ministério, ele visitou algumas casas. E são, posso dizer, várias casas? São várias casas, E eu listei algumas aqui para a gente aprender, Entrar um pouquinho mais nesse estudo e aprender, porque cada casa que ele passou, ele deixou um ensinamento. Então nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso hoje. Porque Jesus, ele não pregava só nas sinagogas, nas montanhas, na beira do mar, no barquinho, para os discípulos. Ele não pregava só nesses locais. Mas Jesus também pregava nos lares das pessoas, nas casas. E cada casa que Jesus entra, há uma oportunidade. Cada oportunidade, Jesus executou ali naquele lar. E esses lares a qual Jesus passou, houve cura, restauração, perdão, salvação, milagres. Várias passagens conhecidas, Já pregamos aqui uma sequência no mês anterior, há 2 domingos atrás também. A irmã Samanta também pregou sobre uma das casas. E eu separei aqui um detalhe de 5 casas. E a primeira casa é a casa de Simão Pedro. A casa de Simão Pedro. Vou pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Marcos, capítulo 1, no verso 29 e 31. Marcos, capítulo 1, 29 e 31. Na tela ali que foi mais fácil. Miguel foi mais rápido que eu aqui. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. E então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar, e a febre a deixou. E ela começou a... Então, olha que interessante, a primeira casa que Jesus entrou, na casa de Pedro, ele já promoveu ali
uma cura. A cura da sogra de Pedro. Certa vez ela estava doente lá, né, como lemos, bem enferma, e os discípulos pensaram, né, na solução. Qual que é a solução? Vamos levar Jesus na casa. E essa primeira casa, Jesus ali esteve promovendo essa cura. Segunda casa, uma casa bem conhecida também. Já ministrei sobre essa há bastante vezes. E gosto muito de falar sobre a vida de Zaqueu. A casa de Zaqueu. Zaqueu, um homem rico, cobrador de impostos, mas que teve uma vida transformada e uma história muito legal. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, hein? Pode olhar no celular, pode abrir na pisca mesmo. Vou até ajustar aqui para a gente ter um espacinho. Vamos na Bíblia aqui, digital. Lucas 19, de 1 a 10. Nos narra a história de Zaqueu, né? Como eu disse, cobrador de impostos, homem rico, ao qual almejava conhecer Jesus. E sabendo ele que Jesus iria passar por ali, decidiu ir para ver Jesus. Né? E aí a gente sabe, né? Uma multidão, Zaqueu era pequenininho, muita gente, aglomerado ali, ele não conseguia chegar ali até Jesus. E então Zaqueu teve aquela ideia brilhante de subir na árvore, né? Na figueira. Subiu na figueira e ficou lá, e é onde conseguiu ser visto por Jesus. Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém estar na sua casa. E interessante que Jesus vai à casa de Zaqueu, e quando chega ali na casa de Zaqueu, o que acontece? Acontece que Zaqueu se arrepende do modo que ele vivia, da maneira de como ele era, e ali ele recebe a salvação. O Senhor fala para ele: hoje há salvação na sua casa. E tudo que Zaqueu fez de ruim, de errado, que ele cobrou a mais por ser cobrador de impostos, após a sua restauração, ele falou: Senhor, eu vou restituir todos a quem eu prejudiquei. Olha que conversão maravilhosa de Zaqueu. Mas uma casa que o Senhor passou, e em uma bela oportunidade, né, houve uma salvação. E adentrando um pouquinho mais, nós vamos para a terceira casa, que é a casa de Marta e Maria. Uma casa bem conhecida também, que foi palco aqui da ministração da irmã Samanta no domingo retrasado. Muito bacana. A casa de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10. Lucas 10, no verso 38 a 42. Conta que Jesus esteve na casa de Marta e Maria, e naquele momento ali, que Jesus estava na casa, pode permanecer aí, Miguel, por favor, e depois nós vamos entrar nos versos. E Jesus estava na casa, e Maria ali aos pés de Jesus o ouvindo, e Marta preocupada em servir, né? Fazer os seus afazeres, aí preparando todas as coisas, do jeito dela, organizando tudo. E em algum momento ela pergunta a Jesus: Senhor, por que o Senhor não manda minha irmã vir me ajudar aqui? Eu estou aqui fazendo tudo e ela está parada lá. E Jesus fala para Marta, e, assim, mais prático de entender, né? Marta, você está preocupada com muitas coisas para você fazer, mas a Maria, ela escolheu estar na melhor parte, escolheu estar aqui comigo ouvindo, e eu não vou tirar isso dela. E a Marta, ela
tinha na cabeça dela que eu estou servindo, estou fazendo tudo, estou agradando. Só que ela se esqueceu de quem estava dentro da casa dela. Porque Maria entendeu, porque quem está na minha casa é o mestre. E o que eu posso fazer pode ser feito depois. O que eu necessito nesse momento é estar aos pés do Senhor. Já a Marta, ela não entendeu dessa maneira. Ela queria continuar fazendo as coisas para depois ela ouvir o Senhor. E Maria ouviu ali todo o ensinamento do Senhor. Certamente Marta também aprendeu com o ensinamento. E na mensagem nos fala ali que Jesus estava caminhando com seus discípulos, né? É a parte que Jesus entra na casa, né? E chegaram povoando, chamaram Marta e recebeu em sua casa. 39, Miguel. Verso 39. E Maria e sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. E Marta, porém, estava ocupada com o serviço. É a passagem, né, que eu acabei de resumir aqui em poucas palavras. Mas relata na Bíblia todo o acontecido nessa casa. Uma casa onde foi se tratado de comunhão e prioridades. Porque só a prioridade não vai resolver. E a comunhão, ela é essencial. Você precisa ter comunhão com o Senhor. E adianto mais à frente um pouquinho, a quarta casa, que nos fala sobre a casa de Jairo. Está em Marcos, capítulo 5, no verso 35 a 43. Nos relata sobre a vida de Jairo e o momento qual teve com a sua filha. Então, enquanto Jesus ainda andava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, líder da sinagoga, e o disseram: tua filha morreu, porque ainda tu incomodas o mestre. E enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Ô Miguel, à frente, filho. Bom, Jesus já está lá na casa curando, você está para trás ainda. Aí, pronto. E Jesus, porém, ignorou a notícia e disse ao líder: não tenha medo, apenas creia. E então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E foram direto à casa de Jairo. E chegando lá, aquele chororô do mundo, achavam que a filha já estava morta, alvoroço todo. Jesus disse: fica tranquilo, a sua filha, ela dorme, não está morta. Então, ele coloca a mão no pé, e ali todos veem um grande milagre na casa de Jairo. Jesus, então, naquele momento, naquela casa, ele ressuscitou uma vida. E a quinta casa, a casa de Simão, a casa do fariseu Simão, também nos dá um grande ensinamento aqui. Em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 ao 50, nos relata sobre essa casa a qual Jesus esteve. E bem interessante, esse é bem grande, depois os irmãos, por favor, leiam no seu tempo a sós com Deus, quando você estiver em casa.
E eu vou fazer um breve resumo sobre a casa desse rapaz. Certo fariseu convidou o Senhor para ir na casa dele e serviu lá um jantar. E Jesus esteve lá nessa casa. E Jesus sentiu uma frieza quando ele entrou na casa. Ele não foi recebido como de costume. Que na época as casas, quando recebiam as pessoas, os viajantes, quando você dava algum jantar, você tinha que lavar os pés dessa pessoa e passar o óleo e o beijá-lo, né, como símbolo de você estar feliz em receber aquela pessoa. E Jesus aceitou esse convite e teve a casa desse fariseu, e nada disso foi feito. Ele se assentou à mesa, e nada aconteceu, e ele sentiu essa frieza muito estranha, e ficou quietinho. E nesse momento entrou uma mulher, nessa casa, e ela, a palavra diz que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, choro. E todo o tempo em que ela chorava e as lágrimas lavavam os pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus. E depois ela quebrou um perfume dos mais valiosos da época, o mais perfumado de todos, e passou sobre Jesus. E o rapaz que estava ali fazendo o jantar, ele falou para ele mesmo, né? Murmurou dentro dele, falou assim, falando de Jesus, né? Se ele fosse mestre mesmo, ele saberia quem é essa mulher que está aí pegando no pé dele. Mas Jesus, já conhecendo tudo, ele já sabia o que estava no coração desse cara. Então ele dá um ensinamento para esse dono dessa casa. Ele fala: olha só, eu entrei na sua casa e você não me recebeu como deveria receber. Você não lavou os meus pés. Você não passou óleo. Você não me deu um beijo. Você não me recebeu dentro do padrão. Mas essa mulher, sim, o tempo todo, ela me lavou os pés e me beijou os pés. E por causa dessa ação, ela foi salva. O Senhor curou, perdoou todos os pecados dela. Então essa casa é interessante que ela deixa esse grande ensinamento. Porque ali havia, nessa casa, era uma casa que conhecia, já ouvia falar de Jesus, era uma casa religiosa, mas não seguia os costumes. Né? Era uma casa fake, né? A casa 100% religiosa. Conhecia, sabia o que era para ser feito, mas no momento que recebeu, não fez. E cada casa dessa nós aprendemos um pouquinho e vemos como o Senhor trabalha nos nossos lares, nas nossas casas. E fazendo uma conclusão dessas 5 casas, em cada uma houve um resultado da parte do nosso Senhor. Na casa de Simão Pedro, essa casa virou uma casa de cura. Lembra da sogra? E na casa de Zaqueu, uma casa de salvação. Na casa de Marta e Maria, um local de comunhão, uma casa de comunhão. Casa de Jairo, um local de milagres, uma casa de milagre. Na casa do fariseu, confronto e perdão, uma casa de perdão, confronto. Cada casa recebeu uma nomenclatura, casa de salvação. E na casa de cura, o Senhor nos deixa uma lição, né? Que aonde Deus entra, onde o Jesus entra, a casa que Jesus habita,
não há enfermidade. A casa de cura, quando você lembra do texto que iniciamos? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir o Senhor bater na porta da sua casa, casa de cura, e abrir, não existe enfermidade no mundo ou na face da terra que possa prevalecer, pois Jesus transformou a sua casa em casa de cura. E agora, quem é a casa? Aonde é a casa? É a nossa casa física? A pastora Hélida já colocou a mão no coração ali, já assim, ó, feito aqui, ó. Vamos fazer igual a pastora Hélida? Quem é a casa? Casa somos nós, casa sou eu, casa é você. E quando Jesus bate na sua casa, e você escuta a voz dele e abre para ele entrar, a sua casa precisa de cura, será curada. Qualquer enfermidade. Não há enfermidade. A casa a qual levou a plaquinha de casa de salvação de Zaqueu. Não importa o seu passado, não importa quem você era, não importa como estava a sua casa, não importa o passado. Sabe por quê? Quando há arrependimento, Jesus, ele transforma qualquer lar em um lar de salvação. Quando há arrependimento. Se a sua casa hoje necessita de salvação, primeiro você precisa abrir a porta para Jesus entrar. E depois você precisa de arrependimento. Lembra? Jesus falou para Zaqueu dentro da casa dele: hoje há salvação na sua casa. Jesus pode entrar na sua casa hoje e transformar o seu lar em uma casa de salvação. A casa de comunhão, a casa de Marta e Maria. Jesus nos ensina na casa de Marta e Maria a valorizar mais a comunhão do que a correria. Ele quer que a gente valorize muito mais o momento de comunhão que a correria. Não quer dizer que você vai abandonar o serviço, mas o serviço não é mais importante do que Jesus. A gente pode perceber que Jesus estava dentro da casa. As duas também estavam na mesma casa, mas cada uma tomou uma decisão. E o servir, ele não pode ser maior do que a sua comunhão com o Senhor. Porque certas vezes, o que acontece? Você se dispersa em tentar fazer as coisas, na correria, no desespero. Eu estou fazendo, que eu corro isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali e tal, e eu vou na igreja, eu corro, e eu chego em casa, limpo rapidinho, porque eu tenho um dia 20, quarta-feira tem um culto, eu saio correndo, pego o ônibus, chego atrasado, na correria, naquele desespero, e a comunhão. Nada adianta você vir todo dia, fazer todo o movimento, mas se você não tiver comunhão, se você não tiver, pensa bem, Jesus está dentro do seu lar, você já abriu a porta, Jesus está dentro da sua casa e você não senta em nenhum momento para ouvir o que Jesus quer falar. Então, o que você está priorizando? Outras coisas. Olha um exemplo, quando você vai na casa de algum parente ou um amigo fazer uma visita, e daí você chega lá, e entra e senta, né, na sala ali onde a pessoa te recepciona,
Pensa se você se sentiria bem, você sentado ali para conversar e a pessoa correndo, passando um pano, lavando o banheiro, passa por você, vai lá na cozinha, lava as louças. Pode falar aí que eu estou te ouvindo, tá, irmão? Vai falando aí, tá? Eu estou lavando aqui, mas estou te ouvindo. Está fazendo as coisas, passa para lá. O que você vai imaginar? Ah, essa pessoa não quer que eu fique na casa dela. Ela nem parou para me ouvir. Está fazendo... Ó, não liga não, tá? Eu estou na correria aqui, mas... Ó, foi bom você vir aqui em casa hoje, tá? Você vai pensar, pai, essa pessoa está nem aí para mim, né? Ela está arrumando as coisas aqui logo para eu poder ir embora rápido e ver que eu estou ocupado. Agora imagina Jesus na sua casa, na sua vida e você fazendo isso. Pensa. Jesus paradinho lá, olhando. Sei lá, ó. Rolando no Instagram. Assistindo Netflix, o pezão assim, ó. Tá. Futebolzinho daqui a pouquinho com a galera. Não que você não possa fazer, irmãos. Pode fazer, vontade. Mas não pode ser prioridade, né? Precisa comunhão. E a casa de milagres, né? Que é a casa de Jairo. Que é outra lição também. Mesmo quando tudo parece perdido, quando a morte já adentrou na sua casa, e não há mais solução, que já está tudo arruinado, só resta choro e gritaria. Se você ouvir a voz e abrir, Jesus entra e promove um milagre na sua casa. Não há desespero, não há chororô, não há morte, não há o que fique. Se você abrir o Senhor, entrar na sua casa. Senhor, vem na minha casa aqui e faz uma casa de milagre. Nada pode contra essa casa. É onde Jesus está. O impossível pode acontecer. O impossível acontece. E a casa do perdão, né? Que é a casa do fariseu. E às vezes é onde a gente para na nossa casa em um momento de frieza, casa fria. Não importa como que eu vou explicar aqui a casa fria, a frieza, porque era uma casa religiosa. Não importa, não adianta, quer dizer, não importa, não adianta você andar com a camisa escrito lá, né? Eu amo meu irmão, estamos juntos, só Jesus salva. Você chegar lá e ligar o louvor lá, né? Cassiane lá no último volume, os vizinhos tudo ouvindo, falar, rapaz, eu sou crente mesmo, hein? Mas se você não tem comunhão, se você não ora, se você não busca o Senhor, porque a casa de fariseu é assim, ele conhece, ele sabe de Jesus, ele sabe tudo o que tem que fazer, ele mostra que ele é, mas é uma casa fria. Então nada resolve. E para essa situação, só Jesus entrando para te perdoar. Só que antes disso, vai haver um confronto. Porque o Senhor ele vai te mostrar aonde está a sua frieza. Aonde que você está falhando. Porque a comunhão com o Senhor, ela não te deixa esfriar. A comunhão que nós temos aqui com os irmãos não nos deixa desanimar, não nos deixa enfraquecer. Né? Quando a gente está triste, um irmão chega aqui na igreja e a gente recebe, abraça, ora junto, jejua junto. Né? A gente está em comunhão com o nosso irmão, rapidamente os dois se levantam.
E quando a gente está em comunhão com o Senhor também, você não esfria, você não desanima, você não quer desistir, porque você está todos os dias junto com o Senhor. E o que é comunhão? Nós falamos lá, ó, na oração, no jejum, no partir do pão, é em tudo. É na hora que você acorda, é quando você agradece, é quando você ora, quando você vem na ceia, quando você se alimenta do Senhor. Comunhão. Quando você está em meio a essa comunhão, não tem como você ficar desanimado e triste. Quanto mais distante da comunhão, quando você começa a priorizar outras coisas, aí a sua casa esfria. Só que aí vem o seguinte, a sua casa esfria. E aí vem o confronto. Para você ser perdoado, você vai ser confrontado. Lembra que Jesus mostrou para ele? No coração dele, o fariseu, ele apontou, se Jesus fosse o mestre mesmo, ele saberia quem é aquela mulher. Ele apontou a mulher, mas esqueceu dos problemas dele. E Jesus falou, como a gente diz, falou na lata com ele, você me recebeu na sua casa e você não fez nem um terço do que ela fez, mesmo ela sendo pecadora, como você diz aí no seu coração que ela é. Olha só, confronto. Mas aí eu quero deixar um lembretezinho aqui para você. É o texto que nós lemos no início. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei. Por onde que Jesus vai entrar? Pela porta. Jesus só vai entrar para te confrontar e te liberar esse perdão aqui e transformar a sua casa fria num lar de paz, num lar de cura, num lar de salvação, num lar de milagre, num lar de comunhão, num lar de perdão, se você abrir a porta para ele. Jesus, ele não arromba a porta. Não adianta você ficar lá dentro do quarto, lá gritando, pelo amor de Deus, Senhor, estou aqui. Não adianta você ficar lá, eu não vou comer mais, eu não vou mais nas células. O pastor que me desculpe, mas eu não vou mais no culto. E fica, não adianta. Sabe por quê? Você vai ficar lá se debatendo dentro do quarto. Jesus, ele não vai quebrar a porta com o pé para entrar lá e te socorrer. Não, meu filho, não faz isso não. Não é assim não. Ele não vai. Jesus, ele não pula a janela. Ele não quebra a janela para entrar lá para te resgatar, não. Ele não vai arrombar a sua casa para poder tirar você dos prantos, não. Não vai. Porque você precisa ouvir e abrir a porta. Somente assim, abrindo a porta, Jesus entra na sua vida. Não há outra maneira. E mediante essas casas que nós passamos, e algumas dessas lições que estudamos hoje, que aprendemos, eu queria te perguntar, mas você responde só para você. Como está a sua casa? Vamos fazer o exercíciozinho de novo lá? Quem é casa? Responde, eu sou casa. Lugar de Deus. E Ele habita em mim. Eu sou casa. Isso aí. Somos casa. Agora a perguntinha, como está a sua casa? Como está a sua casa? A sua casa você pode falar hoje, analisando dentro de você na sua casa, você pode dizer hoje que a sua casa é uma casa de cura? Você pode dizer hoje que a sua casa é uma casa de salvação? Você pode dizer hoje que a sua casa é comunhão? A sua casa hoje, você pode afirmar 100% para Deus que a sua casa é uma casa de milagre? Que a sua casa é uma casa de perdão? Você pode fazer isso essa noite? Mais uma outra pergunta para nós, dentro de nós mesmos, para respondermos para nós.
Dessas 5 casas que nós falamos, qual casa dessa você se identificou? Em qual casa dessa que te identifica mais? Dessas que nós passamos? Eu aqui certamente tenho uma casa dessa daqui que eu me identifico bastante com ela. Ela me lembra bem a minha trajetória, a minha caminhada aqui na Igreja Batista. Que é a casa de Marta e Maria, uma casa de comunhão e prioridade. Porque todos nós sabemos que nós trabalhamos com células, que é uma das coisas mais lindas, que é Jesus nas casas. E nós temos um projeto que não é nosso, mas é da parte do Senhor, que se chama Lar de Paz. E voltando no início, bem no início, quando eu vim na igreja, e eu conheci um Geavite, que era uma célula aqui da igreja. Eu morava em Vila Velha e a célula era de Manguinhos. Mas eu tinha uma resistência no meu coração que eu não queria vir para a igreja. Mas eu ia na célula. Saía de lá, do meu trabalho, pegava a motinha e célula. E aí, beleza. Comecei a vir e tal, estou aqui na igreja. E graças a Deus, depois, já contamos testemunho, nós abrimos uma célula lá na nossa casa, lá no meu lar. E lá no meu lar, a gente tinha uma dificuldade que eu não queria a célula. Eu ia na célula, mas eu não queria a célula. Falei, Senhor, eu não dá. Mas por quê? Porque minha casa é pequena. Aí, um certo dia, eu fui morar na casa grande. Aí eu falei, Senhor, agora não dá também, porque a minha sala não tem sofá, não tem mesa. Como que eu vou receber os irmãos aqui na minha casa? Não tem nada. Se eu tivesse sofá, se eu tivesse uma mesa, eu abri uma célula aqui, mas não tem. Aí, beleza. Quando eu saí do lugar que eu morava e fui para a casa grande, eu morava de aluguel, morar na outra casa grande. A senhora, que eu era inquilino dela, lá em Vila Velha, participava de uma célula também, lá em Vila Velha. E aí, não sei o que aconteceu na cabeça dela, né? Eu não sei. Ela sentiu lá no coração dela um desejo, lá em Vila Velha, de ir na loja e comprar um sofá e uma mesa e mandar entregar no meu endereço aqui em Jacaraípe, onde eu moro. Aí, certo dia, eu estou lá, o caminhão chegou e buzinou. Quando eu fui falar, o que está rolando? O cara, não, aqui da Cipolate eu entrego. Eu não comprei nada. Falei, não, está aqui, ó, Cláudio, tá a nota fiscal. Falei, então tá, aí recebo. Pronto, aí eu entendi. Falei, agora não tem para onde correr. Eu tenho a mesa, tenho o sofá e tenho a casa grande. E nós iniciamos a célula lá em casa. Começamos lá. E a célula cresceu, muito grande, muito bacana. E aí nós começamos a evoluir para outras casas. Só que até então eu estava igual quem? Marta. Enquanto o Senhor estava lá na minha casa, trazendo vidas, trazendo pessoas, eu estava preocupado em fazer só o social, né? Mas e a comunhão? Estava a comunhão, bem distante. Mas eu estava fazendo social. Para quem via as fotos, para quem via lá e tal, falou, Cláudio, ó, tal. Mas na verdade, estava igual a Marta. Jesus estava lá na minha casa, em um momento, e eu só indo, né? Estou indo. Vamos indo. Até que chega um momento que entra a casa de confronto e perdão, né? E é onde eu fui confrontado com o Senhor, perdoado, graças a Deus, e eu entendi o quão grande e quão bonito é o trabalho de levar Jesus nas casas. E nós começamos a ir e entrar numa casa, outra célula, outras células. E aí nós começamos o trabalho de Lar de Paz, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Entrando nas casas, aprendendo como é cada casa e levando Jesus até essas casas, para que essas pessoas com dificuldade em ouvir Jesus bater na porta, quando nós chegamos com um projeto de ensinar essas pessoas com o Lar de Paz, como chegar à salvação na casa dela, o que a gente faz? A gente ajuda essa pessoa a ouvir Jesus bater na porta. E essa pessoa abre a porta. E aí nós entramos,
junto com Jesus naquele lar, e instalamos o quê? Um lar de paz. Aonde a cura acontece? Aonde um lar todo desestruturado, todo lenhado, recebe salvação? E é mérito seu? Não, nenhum. Mas é glorioso, é maravilhoso você poder falar que eu participei daquele lar de paz, iniciei aquela célula lá e aqueles irmãos se converteram ao Senhor. Olha que interessante, nós lemos aqui sobre a história da sogra de Pedro, quando ela foi curada. Fala lá nos versos que toda a cidade inteira foi à frente daquela casa, foi até aquela casa, porque Jesus ali estava, para ser curados os enfermos, e Jesus expulsava os demônios. Está lá, em frente à casa, veio toda uma cidade e Jesus curou e expulsou os demônios. E quando a gente ajuda as pessoas a receber Jesus dentro do lar dela, o Senhor faz isso. Ele cura, ele expulsa os demônios, ele restaura casamentos, ele transforma as vidas, tudo nas casas, no lar, transformando em um lar de paz. Legal. E quando Jesus entra na nossa casa, no meu eu, na minha casa, que talvez a sua casa esteja precisando de reforma. Quando eu entendi que eu tive esse confronto eu fui confrontado, porque eu tinha resistência com ir nas casas, mas como eu entendi o projeto grandioso do Senhor, que é levar a mensagem dele nas casas e restaurar as famílias, eu entendi que eu precisava fazer uma reforma dentro de mim, dentro da minha casa. E talvez a gente hoje, nessa noite, você ouviu Jesus, ele bateu a porta, você abriu a porta, mas talvez você precise de uma reforma também na sua casa. Eu queria aproveitar esse momento para a gente entrar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu queria pedir que vocês ficassem de pé e colocassem a mão nos seus peitos, feche seus olhos, e aí você curva sua cabeça, e aí você olha para dentro da sua casa, olha bem para dentro da sua casa, exatamente quando você olha na sua casa física, não tem quando você chega em casa e olha na sua casa física, fala, preciso organizar aquele quartinho ali, tem que passar um paninho, nossa, minha casa está precisando pintar as paredes, já está um terror. Não é assim? A gente olha, nossa, preciso reformar o armário da cozinha, as coisas mínimas, né? Não, meu banheiro precisa de um box, não é assim? É todos os detalhes da casa. Sua casa física você não repara, telhado, quintal, portão, banheiro, todos os cômodos. Olha para dentro de você agora, olha para sua casa espiritual. Para dentro da sua casa espiritual. O olhar detalhista. E veja se você precisa de uma reforma. Talvez você não precise de uma reforma. Talvez só precise organizar as coisas. Às vezes, irmão, é necessário mudar as coisas de lugar. Sabe, lembra aí quando você era pequeno e a sua mãe invertia toda a sua casa? Chegava no sábado, vocês lembram disso? A mãe da gente ia lá e virava o sofá para um lado, a TV para o outro, mudava o armário, não era assim? Talvez você precise fazer isso hoje. Mudar as coisas de lugar.
E hoje ainda, Jesus ainda está à porta batendo. E Ele quer entrar na sua casa e fazer morada. Mas é preciso que você abra a porta. Abra a porta que Ele entrará e trará vida, trará paz, trará transformação, trará solução. Mas lembra que Ele não entra pela janela e nem vai quebrar a porta para entrar. Você precisa abrir a porta. E Jesus, Ele não quer só visitar a sua casa. Ele não quer só passar e visitar. Ele quer habitar nela. Ele quer habitar nela. Nós vamos cantar um louvor agora. Enquanto estaremos cantando esse louvor, analise a sua casa, se é necessário uma reforma, ou se é necessário você somente mudar as coisas de lugar, ou se você precisa ser confrontado, ou se sua casa está fria e precisa de melhoras. Ele está à porta hoje.